Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Quais os limites da liberdade de expressão, de manifestação do pensamento no ambiente de trabalho? Em tempos de redes sociais, como a Justiça do Trabalho vem enfrentando essas situações em que espaços públicos e privados se sobrepõem? Sobre esse tema palpitante, a gente conversa agora com o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte. Doutor Alexandre, obrigada pela sua presença aqui. É mesmo palpitante, né? Com certeza. Essa questão, doutor, da liberdade de expressão no trabalho é complicada para quem vive e para quem julga também. Como equacionar, por exemplo, um caso de um trabalhador que presta um serviço incompatível com as suas crenças? A Constituição de 88, muito sabiamente, ela elenca quais são os direitos fundamentais específicos dos trabalhadores e o faz no artigo 7º da Constituição. Além disso, também o artigo 8º, se tratando da liberdade sindical, artigo 9º, se tratando da greve, artigo 10, artigo 11. Mas pouca gente se dá conta do que consta do artigo 5º, que diz respeito a direitos fundamentais que não são específicos dos trabalhadores, são direitos fundamentais gerais. E entre eles estão elencados a liberdade de pensamento, de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, o direito à intimidade, direito à honra, vida privada e vários outros, e também a liberdade de convicção e de crença. O trabalhador, ele precisa, como todo e qualquer cidadão, desses direitos que estão ali elencados, para ele poder não apenas ser livre perante o Estado, mas também ser livre perante o empregador, a fim de se tornar um ser integral. Então, eles precisam desses direitos, dessas garantias, a fim de poder exercer realmente a sua liberdade plena, seja no trabalho ou fora dela. Mas é lógico que nós estamos tratando de uma relação profissional, quando se trata de trabalho. E sendo profissional, evidentemente, há limites, né? Então, todo e qualquer direito pode ser exercido, mas com limites. Com relação ao problema da religião, cada um tem sua crença e, lógico, evidentemente, a crença deve ser respeitada. Então cabe, e infelizmente o direito brasileiro nesse ponto é omisso, obter do trabalhador, quando ele ingressa no emprego ou quando ele é candidato, determinados dados correspondentes à sua religião, por exemplo, a fim de que a empresa possa se programar de forma a conceder a folga no dia correspondente à religião, né? E nós tivemos, né, doutor, notícias há pouco tempo de um caso envolvendo um professor que, trabalhando para uma escola católica, era contrário ao aborto e chegou a se manifestar dessa forma para os alunos. É verdade. Né, que acabou chegando na Justiça do Trabalho. Quando se trata de escola católica, nós estamos falando aí de uma hipótese um pouco diferente, porque nós estamos falando de uma organização de tendência. Toda e qualquer organização de tendência, ela tem por trás uma ideologia, ela tem um dogma, tem religião e etc. Envolve tudo isso. E quando se trata de uma escola católica, os pais matriculam os alunos, os filhos ali, porque querem que os filhos tenham uma determinada doutrina. Ou seja, que eles tenham uma determinada educação, uma educação compatível, por exemplo, com os dogmas católicos, nós estamos falando de escola católica. Não cabe, nesse caso, ao professor que vai professar, que vai ensinar a religião, e justamente a religião católica se manifestar contra os dogmas da doutrina católica. Ou seja, que é favorável ao aborto e que é favorável ao divórcio. Pelo contrário, a Igreja Católica não é favorável a nada disso. Se os pais botaram os filhos ali, é porque querem que os filhos sejam educados dessa maneira, né? Então, a liberdade desse professor, lógico que fica restringida. Ele tem liberdade de expressão, mas não que contrarie a instituição em relação à qual ele está vinculado. Isso ele não pode fazer. Se fosse um professor de matemática, que não está imbuído da ideia de professar a doutrina da Igreja Católica naquela escola, se indagado pelos alunos ou coisa parecida, nada impediria que ele manifestasse a sua opinião a respeito de ser favorável ao aborto ou ao divórcio, porque ele, afinal de contas, não é o professor da doutrina católica.
Ministro, outro tema que a gente falou aqui no início e que está aí em voga e envolve todos, essa questão das redes sociais. Como a Justiça do Trabalho lida, enfrenta, tem dado resposta a essas situações em que o que acontece na vida privada acaba invadindo o ambiente de trabalho. É verdade. Cada vez mais nós estamos monitorados, cada vez mais determinadas atividades têm que ser pensadas e repensadas, né? Uma delas diz respeito realmente às redes sociais, às várias redes sociais, né? E aí nós vamos falar de Twitter, vamos falar de Orkut, vamos falar de Facebook e, por que não, até do YouTube, etc. No YouTube, por exemplo, uma determinada, se eu não me engano, enfermeira de um hospital, ela resolveu, dentro da UTI, tirar fotos abusando, digamos assim, da pessoa que estava ali desacordada, né? Da pessoa que estava em coma. E postou aquilo na internet. Um caso como esse, evidentemente, outra resposta não pode dar à justiça a não ser convalidar uma eventual justa causa que tenha orientado o empregador para despedir esse tipo de funcionária, né? Está se servindo, esse tipo de trabalhadora, perdão, está se servindo de uma pessoa que está naquela situação para chacota. Isso denigre a imagem do hospital, isso ofende a família do enfermo e não é realmente uma atitude das mais proveitosas. Em outro caso, isso já foi nos Estados Unidos, um determinado empregado postou também no YouTube a direção dele num trator dando cavalo de pau. E, primeiro pelo risco que isso pode apresentar, né? Vai lá com o trator capote, acidente de trabalho, etc. e tal. E segundo, porque o veículo não é colocado à disposição para esse tipo de coisa. Então, no horário de trabalho, está fazendo exatamente aquilo que não deve. Ele foi pago para trabalhar e não para ficar dando cavalo de pau, né? Se candidata a corredor, ou então uma exibição... Está no emprego errado. Está no emprego errado, está no local errado. Ministro, muito obrigada por todas as suas informações, pela sua participação aqui com a gente, tratando desses temas tão presentes na vida de todos nós. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT, seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.